Olá a todos, estamos de volta no nosso curso na disciplina de Introdução à Ciência da Computação, aula 3. Hoje vamos conhecer um pouco sobre rede de computadores. Bem, nosso objetivo da aula de hoje, vamos introduzir os conceitos sobre redes, os conceitos básicos que envolvem redes de computadores, descrever as várias maneiras diferentes de comunicação de uma rede e entender de forma básica todo esse funcionamento. Bem, rede de computadores, por mais que você possa não conhecer, ela já faz parte do dia a dia de cada pessoa praticamente. Por quê? Porque ao você utilizar o seu computador na internet, você está utilizando rede de computadores. Ao você estar conectado ao seu celular na internet ou falando com outra pessoa, você também está utilizando rede de computadores. Então, por estar hoje presente em vários dispositivos no qual é costume das pessoas hoje utilizar, rede de computadores faz parte do dia a dia do mundo moderno. Então não tem como se dizer que uma pessoa nunca utilizou de uma rede de computadores. Por mais que ela ache que nunca utilizou, mas ela com certeza deve ter utilizado. Então, o que são redes de computadores? Existem vários conceitos que diz o que é uma rede de computador, mas um dos conceitos no qual se diz qual seria? É um conjunto de dois ou mais dispositivos. Esses dispositivos nós conhecemos como sendo nós, que usam um conjunto de regras em comum para compartilhar recursos. Esses recursos podem ser o quê? Podem ser hardware, que no caso podem ser computadores, podem ser impressoras e outros dispositivos de hardware, como também podem ser o compartilhamento de dados ou mensagens. Exemplo de redes. Rede local de um domicílio. Quando eu tenho uma rede instalada dentro da minha casa, a gente conhece essa rede como sendo uma rede local. Como também pode ser uma rede que está envolvendo dentro de uma empresa. Eu tenho uma empresa onde eu tenho o meu setor, exemplo, o meu setor administrativo ligado ao meu setor de vendas, ao setor de vendas ligado ao departamento financeiro. Então, essa ligação desses setores, desses departamentos, nós dizemos que seria uma rede local. E temos também outros tipos de redes, como a rede telefônica, que todos nós já conhecemos, que são as redes que possibilitam os telefones se conectarem entre si, como também temos também a internet. A internet é uma rede, uma grande rede de computadores. Exemplos de dispositivos, que no caso nós conhecemos eles como dispositivos, mas são tratados em redes de computadores como sendo os nós. Esses nós podem ser computadores, podem ser impressoras, podem ser switches ou roteadores. O switch e o roteador podem não ser termos comuns para vocês, pois se tratam de dispositivos específicos para interconexão de um ou mais nós. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Esses dispositivos, para que eles consigam se conectar entre si, eles precisam ter um endereço, que no caso aí é o nosso endereçamento. Cada dispositivo tem uma identificação única, ou seja, um endereço. Da mesma maneira, quando eu trato de mandar uma carta, que hoje em dia é difícil a pessoa mandar carta, mas se eu quiser mandar uma encomenda para a casa de um amigo, eu preciso de quê? De um endereço. Então eu vou descrever esse endereço na encomenda, os Correios vai pegar aquele endereço e vai enviar a encomenda para o endereço no qual é o endereço do destinatário. Então, naquela rua, naquele bairro, daquela cidade, vai existir apenas um endereço único para aquele mesmo endereço. Não vai existir duas casas com o mesmo endereço. Então, da mesma maneira que se é organizada
as residências, os endereços das casas em uma cidade, é também uma rede de computador. Eu vou ter o quê? Um endereço para aquela máquina, dentro de vários endereços, ele vai ser o quê? Único. Não vamos ter em uma rede duas máquinas com o mesmo endereço. Sendo que existe a possibilidade de uma máquina estar respondendo por um ou mais endereços. Mas é comum que uma máquina tenha apenas um endereço. Mas não é impossível de uma máquina ter várias placas de redes ou uma placa de rede inteligente que ela consiga virtualizar mais de um endereço na mesma placa. Os endereços de comunicação via rede por meio de protocolo de transmissão quer dizer o quê? Ao se comunicar um dispositivo com o outro, eles utilizam de protocolos. Da mesma maneira que eu estou me comunicando com vocês utilizando de uma linguagem, que no caso seria uma linguagem que todos vocês estão entendendo, eu estou utilizando de um protocolo para que vocês, aluno, que é o destinatário da minha mensagem, consigam interpretar essa transmissão. Em redes de computadores, eles utilizam também de protocolos, que seria o quê? Seria a maneira no qual os dispositivos reconhecem as mensagens que são enviadas e que são também recebidas, facilitando assim, sendo possível assim, a comunicação dos dispositivos entre si. E na internet, esses endereços utilizados são IPs, que no caso são os protocolos de endereço, que utilizam a pilha de protocolo TCP/IP. Esse endereço no qual nós estamos falando, quando se trata de internet, ele é o protocolo TCP/IP, que no caso é o protocolo IP. Esse protocolo IP, esse protocolo IP, ele é formado de 32 bits, onde são 4 octetos, cada octeto, no caso, de 8 bits. Esses endereços no qual vocês podem conhecer, que são os endereços, um exemplo, 192, 168, 254.1. Isso é um exemplo de endereço IP. O número máximo que ele pode alcançar é 255 por cada octeto. Então isso quer dizer o quê? Que o endereço máximo que eu teria seria o quê? 255.255.255.255. 4 octetos de 255. Então, cada octeto desse é formado por 8 bits, que no total, juntando os 4, eu vou ter o endereço IP formado por quê? Por 32 bits. O protocolo, como nós já falamos, ele é o que? Eles definem as regras de construção de um pacote, criando uma linguagem comum em diferentes máquinas que inclui. Então, essa linguagem que nós estamos utilizando para comunicar um computador com outro dispositivo, que no caso é o protocolo, eles vão incluir o que? Os endereços que nós já falamos, que é a maneira no qual ele vai conseguir chegar até o destinatário. Vai incluir também correções de erros, pois nessa transmissão da mensagem pode ocorrer uma falha, e essa falha, quando chegar no meu destinatário, ele vai tentar corrigir através de um protocolo de correção de erros, ele vai tentar restaurar aquela mensagem que foi corrompida, que ocorreu alguma falha no meio da transmissão. Existem também regras de construção de pacotes, quer dizer o quê? Quando eu estou enviando uma mensagem para um dispositivo através de uma rede, esse pacote que vai sair do meu computador, ele vai passar por uma regra que vai formar esse pacote. Então ele vai passar por regras de construção desse pacote para que, quando chegar no destinatário, ele utilize da mesma regra para conseguir interpretar essa mensagem. E também ele vai ter o controle de fluxo.
O controle de fluxo vai ser o quê? Vai ser o controle para que quando eu envio uma mensagem para o destinatário, eu envio uma mensagem na quantidade, na velocidade, para que aquele destinatário não fique recebendo numa velocidade no qual ele não consegue interpretar a mensagem. Então, vai ser feito esse controle para que o destinatário consiga receber a mensagem numa velocidade compatível com o processamento na qual ele tem condições de interpretar. E através desses protocolos, nós podemos ter os serviços de redes, que são o quê? São um conjunto de operações implementadas por um protocolo. Nós vimos anteriormente que um protocolo ele pode oferecer vários serviços, como correções de erro, controle de fluxo e outros mais, porque são muitos os tipos de protocolos. Como a nossa aula é uma aula de introdução, eu não vou falar sobre vários protocolos aqui. Nós vamos só conhecer o conceito de protocolo. Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, vocês podem, através da nossa bibliografia, indicada, ou através da internet, pesquisar sobre os possíveis tipos de protocolos mais comuns que existem hoje, que envolvem redes de computadores. Então, esses protocolos, eles oferecem serviços para a minha rede. E esses serviços podem ser usados por diferentes aplicações. Exemplo, o controle de erro. O controle de erro é um protocolo que oferece serviço para vários outros protocolos. Pois todo protocolo tem o quê? A necessidade de fazer essa correção dos erros. Então, uma aplicação também pode usar vários serviços. Então, eu posso estar o quê? Ao estar utilizando uma aplicação, tipo um navegador na internet, ele pode estar consumindo serviços de um ou mais protocolos. Essa aplicação no qual eu estou utilizando. No caso, como eu estou dando exemplo aí, o browser de internet, no caso é o navegador de vocês, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, são aplicativos utilizados para navegar na internet. E esses aplicativos utilizam de serviços de mais de um protocolo. Para quê? Para que seja possível eu me conectar com o meu destinatário, que no caso seria o servidor web que está hospedado naquela página web que eu quero visualizar. Então, ao eu digitar www.google.com.br, eu estou sendo encaminhado para o servidor do Google, o servidor web do Google, que responde por essa página, por essa URL que é o www.google.com.br. E ao fazer essa navegação, essa conexão para chegar até o destinatário, eu utilizei de serviços de mais de um protocolo. Eu utilizei o protocolo HTTP, poderia ter utilizado o protocolo HTTPS, que é um protocolo seguro, que no caso utiliza criptografia, e utilizei DHCPA e vários outros protocolos, que vocês podem também pesquisar isso aí, para conhecer um pouco dos protocolos que um navegador web utiliza. E esses serviços podem ser dois, que é o TCP e o UDP. O TCP, que é um serviço orientado à conexão, ele seria o quê? Um serviço parecido como o telefone. Quando eu faço uma ligação para a casa de um amigo, antes eu estabeleço uma conexão com ele e ele vai tocar. Quando ele tocar, ele vai responder alô. Então, nesse momento, eu só vou começar a falar minha mensagem para o meu colega que está no outro lado, depois que ele me enviar uma mensagem dizendo que recebeu a minha ligação. Então, no serviço orientado à conexão, é o que? Ele estabelece uma conexão prévia à transmissão de dados. Eu só começo a enviar meus dados depois que o meu destinatário envia um pacote comunicando que recebeu a minha transmissão. Ele gera uma comunicação de dados confiável, pois eu vou ter
um retorno que a comunicação iniciou, possibilita a correção de erros e controle de fluxo. Isso aqui nós já conhecemos, o que é o controle de erro e o controle de fluxo. Por que ele possibilita o controle de erros e o controle de fluxo? Porque ao eu me comunicar com meu destinatário e eu estar recebendo a informação que ele iniciou a transmissão, quer dizer o quê? Que ele vai me enviar uma mensagem também informando se as mensagens que eu enviei chegaram ou não corretas no destinatário. Como também ele vai ficar me enviando uma mensagem para saber se eu tenho que diminuir ou aumentar a velocidade do envio dessas informações, que no caso seria o controle do fluxo. Então, ao eu receber essas mensagens administrativas, que seria, no caso, a de correção de erros, que era para mim reenviar o pacote que ocorreu o erro, que ele recebeu, o destinatário recebeu com erro, ele me envia um pacote administrativo informando que eu tenho que retransmitir, como também um pacote de controle de fluxo, avisando ao endereço de origem que eu tenho que diminuir a mensagem, pois está existindo um gargalo, ele está recebendo mais mensagens do que ele pode processar, que no caso se trata do controle de fluxo. Ao enviar essas mensagens administrativas para o endereço de origem, eu vou estar gerando o quê? Um overhead. O que seria o overhead? Eu vou estar aumentando a transmissão dessa comunicação, diminuindo assim a velocidade de transmissão, pois vai ter uma maior quantidade de pacotes sendo transmitida naquela mesma transmissão, aumentando assim o overhead. Nós vamos dar uma parada nesse vídeo para que ele não fique muito longo e vamos continuar no próximo. Até logo.